Bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Inside. Primeiro, quero agradecer a presença de toda a nossa audiência, agradecer a presença dos nossos painelistas. Hoje nós estamos aqui com a live da The Inside, patrocinada pela Elastic, cujo tema é cibersegurança em um mundo com novas ameaças num cenário de constante mudança. Então, para abordar esse tema e trocarmos ideias aqui sobre o assunto, nós estamos com o Pedro Senger, que é o vice-presidente de Latam da Elastic. Ele é um profissional com mais de 30 anos em posições de liderança, sempre desenvolveu sua carreira profissionais nas áreas de marketing, comercial e gestão empresarial. Ele tem uma ampla visão sobre a indústria de TI. O executivo também tem uma sólida experiência em impulsionar a expansão de empresas tecnológicas no mercado latino-americano. Ele é ex-professor do programa de MBA in Company pela FIA USP. Também é formado em liderança estratégica pela The Tucker Business School em Dartmouth e em administração de empresas. Nós também temos aqui compondo o nosso painel o Thiago Steiner Alfeu, que é gerente de infraestrutura tecnológica da Conta Stone. Ele está na Stone desde 2017, é gestor de infraestrutura tecnológica na Conta Stone, responsável pelos times de DevOps, RegTech e governança e por integrações de sistemas de pagamento brasileiro, como a rede do Sistema Financeiro Nacional e com o Open Bank Brasil. Previamente trabalhou em empresas do mercado financeiro, com desenvolvimento em modelos e automações para risco de mercado e estudou computação no IME e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também estamos com o Leonardo Muroia, que é Chief Information Security Officer, é um CISO do Banco BV desde junho de 2019, é responsável pelas áreas de Cybersecurity, Security IT Transformation, Business Continuity Management e prevenção de fraudes. Leonardo tem mais de 20 anos de experiência no mercado com passagens pelo Itaú, Santander, Net Services, Net Serviços de Comunicação, que era o nome antes de se unir a Claro, e UOL. Ele é graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui pós-graduação em Gestão e Segurança da Informação pelo Centro Universitário da UniBTA e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Estamos também com a Fernanda Vaqueiro, que é CISO, Chief Security Officer da Vital. Ela possui mais de 20 anos de experiência em segurança da informação e cibernética, atuando nos segmentos de entretenimento e telecomunicações. É graduada em análise de sistemas, pós-graduada em rede e segurança pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA em gestão de serviços também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPEAD, em Cybersecurity Management Risk in the Information Age, em Harvard, em 2021. Trabalhou nas empresas Oi e Globo, como Fernanda foi reconhecida com alguns prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Security Leader 2017, foi homenageada pela Security Leader 2019 por ser uma das maiores incentivadoras das mulheres em Cybersecurity e Global CISO 100 em 2021. Em 2022, foi considerada uma das 25 top women em cybersecurity em Latinoamérica pela ONCE, Latino Women in Cybersecurity, e pela WISE-CRA, que é Women in Security and Resilience Alliance. Bom, eu acho que assim, o currículo dele já nos diz como eles já estão preparados para discutir esse assunto, que eu creio que será de bastante relevância para os nossa audiência. Bom, eu vou dar início aqui a uma pergunta para os nossos painelistas. Com licença. Bom, eu gostaria de endereçar a minha primeira pergunta para o Pedro Senger. Obrigado. Eu gostaria de endereçar a minha primeira pergunta para o Pedro Senger. Pedro, a pesquisa da Elastic mostrou que 36% das empresas, a relevância que elas consideram no papel do CISO em cibersegurança e continuidade de negócios. Então, eu gostaria que você visse como é que você encara essa estatística, né, que 36% do total consideram esses profissionais relevantes para o negócio, né? Como é que você vê a influência do CISO nos negócios da organização e também nos planos de transformação digital? Bom, antes de mais nada, Claudinei, obrigado. Obrigado pela oportunidade.
A Elastic, enquanto patrocinador, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, hoje, no dia de hoje. Então, a verdade, quando eu analiso segurança, eu analiso o negócio de uma organização. Então, quando você olha para o ambiente, para o CISO, para a estratégia de segurança, você automaticamente tem que estar conectado com os valores do seu negócio, com a estratégia do seu negócio. E talvez aí, sobretudo ao longo dos últimos anos, Claudinei, se você imaginar que você tem um ataque a cada 11 segundos no mundo, se você imaginar que, infelizmente ou felizmente para nós, porque mostra uma movimentação digital muito grande, o Brasil é o país onde você tem a maior quantidade de ataques no mundo também, você traz a importância direta, sobretudo com a questão da pandemia, a transformação digital impulsionada pela pandemia, você traz a importância direta do CISO nas organizações. Talvez o grande desafio aqui seja, não somos mais técnicos, a área de segurança não é eminentemente técnica, ela tem que estar conectada ao negócio, ela tem que falar o idioma do negócio, e ainda a gente possui algumas, eu diria, algumas dicotomias, né? Na verdade. Então, você olhar de uma maneira, o que comprova o que eu estou falando, 47%, segundo a pesquisa, dos CEOs entendem que o seu ambiente de segurança ele não evoluiu como deveria, visto a transformação digital, visto a relevância da economia digital, da área digital aos negócios, enquanto 25% dos CISOs pensam. Então, você tem uma diferença, você tem uma questão que ela está totalmente conectada à comunicação. Por mais que a gente fale de tecnologia, a gente não pode esquecer valores humanos. Valores humanos, um deles é a questão da comunicação. A comunicação, ainda hoje, é um grande desafio que nós temos. E aí eu vejo o CISO precisando ainda, em média, né, estar mais conectado, se comunicar mais, participar mais das reuniões de negócio, entender mais o negócio e transmitir no mesmo idioma que o seu usuário, que a sua área, o seu CFO, o CMO, ele possa e ele virá a compreender melhor. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, o CISO hoje, até pelo próprio nome, né? Quando você fala Chief, você já está falando, remetendo a board, né? Então, ele faz parte, ele é o negócio passa por ele, e nada, eu acho que a gente vai aprender muito daqui para frente, mas a gente já percorreu uma jornada, a gente conversava antes aqui, a gente com profissionais de 22 anos dentro dessa área. Isso já mostra, e eu acho que isso mostra a relevância, mostra a importância, e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai vencer muitos obstáculos juntos. Mas o gap talvez fique na comunicação, fique na compreensão, isso eu falo o gap médio, e um pouco isso que eu queria compartilhar. Então, eu acho que eu posso passar um pouquinho aqui para o Luiz. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, é um grande prazer participar desse painel aqui super experiente. E eu gostei muito, Pedro, da sua consideração, e realmente o papel do CISO ele tem evoluído e mudado muito conforme os anos. O CISO ele não tem mais um papel estritamente técnico, de fato, e o nosso papel hoje em dia não é mais tão somente proteger o negócio. Nós hoje somos viabilizadores de negócio. A segurança para os nossos business hoje passam, de fato, a ser diferenciais competitivos. E, além do mais, você tocou num ponto muito importante. O CISO hoje ele passa, de fato, a ser um C-level. E como é que os CISOs estão preparados e se preparando para, de fato, ser um C-level? O CISO de hoje em dia ele tem um grande poder de comunicação, persuasão, sabe falar negócio. É uma grande reflexão que nós fazemos hoje dentro dos nossos grupos de CISO. Então, a questão técnica, você pode ver através dos currículos que, tecnicamente, nós temos uma bagagem vasta. E o que a gente tem percebido na maioria dos CISOs que hoje estão galgando espaços maiores
É a necessidade de se aprimorar no soft skill, na habilidade de comunicação, conhecer o negócio, e por isso tem muito CISO que já está se preparando. Eu, por exemplo, como alguns outros, acabei de fazer um curso de conselheiro de administração. Isso é muito bom, porque a gente sabe que o futuro dos grandes conselhos é, sim, ter uma cadeira de cibersegurança ou alguém focado em risco cibernético. Então, ano a ano, dia a dia, esse espaço está crescendo. E focar no negócio, de verdade, é, sim, um diferencial competitivo, não só para a empresa, mas, sim, uma condição fundamental para o CISO ser relevante dentro da companhia. Tiago, antes de passar a palavra, eu gostaria só de avisar a nossa audiência que vocês podem se inscrever no portal para concorrer ao sorteio que vai ser feito no final do evento de um fone de ouvido. Eu gostaria agora de perguntar para o Tiago. Tiago, como é que você vê essa questão aí do papel estratégico do CISO nas organizações? Eu vejo muito em linha com o que foi falado pelos outros panelistas, e um aspecto muito importante que eu gostaria de destacar é que, hoje em dia, a gente deve ver os aspectos de segurança como uma disciplina que deve permear os diversos momentos, principalmente em empresas que desenvolvem tecnologia, né? Um dos princípios é de que os aspectos de segurança estejam permeados desde o design das soluções e que não mais seja feita uma análise a posteriori, né? Então, é fundamental que os aspectos de segurança, esse conhecimento de segurança, esteja presente o quanto antes no desenvolvimento da tecnologia e no desenvolvimento das soluções, né? E a gente tem que, devido ao crescimento aí dos negócios digitais e também da relevância muito grande aí dos nossos reguladores aqui no Brasil, que têm inovado bastante, principalmente na minha indústria, em meios de pagamento, né? Temos muita inovação. Essa inovação exige aí que os aspectos de segurança estejam presentes aí na construção desses negócios, e é uma realidade que tenhamos riscos e ameaças. A gente tem que ver esses riscos e ameaças com naturalidade e usar a tecnologia e bons processos aí ao longo de toda a cadeia de desenvolvimento. Fernanda, como é que você vê essa questão da importância estratégica do CISO nas organizações? Bom dia, primeiro, né? Eu estava ouvindo todo mundo falar e fiquei pensando nessa trajetória que a gente fez nos últimos 20, 22 anos, né? Porque a gente começa com uma área de segurança há 20 anos atrás, que praticamente atuava numa tecnologia específica, onde falava-se, o profissional de segurança achava que falar não era porque ele tinha poder, e aí a gente veio caminhando e viu que esse profissional, ele precisava mudar essa postura, ele precisava mudar a comunicação, ele precisava sair do mundo tecnológico e traduzir isso para o negócio, ele precisava mudar as palavras, o comportamento, o perfil. E a gente que está há mais de 20 anos nesse cenário, a gente teve que se transformar muito, né? A gente teve que sair, sim, de treinamentos técnicos para passar por treinamentos comportamentais, né? O Leonardo falava aqui da questão de fazer um curso de conselheiro, que é onde está todo mundo caminhando, porque a gente precisa falar com o board sempre, a gente precisa mudar a maneira que a gente fala, a gente precisa mostrar que o risco tecnológico ele se transforma num risco para a empresa. E como é que você associa esse risco tecnológico ao risco de negócio? Se antes você nem sabia falar sobre o negócio. Então, a gente passa a ser, sim, enable, habilitador de negócio, a gente passa a ser um diferencial competitivo, porque se o seu negócio tem segurança, ele tem que valer mais. As empresas precisam te olhar com outro olhar, porque falam, nessa empresa a gente tem segurança, nessa empresa eu posso confiar, nesse produto a empresa está preocupada com segurança. Então, cada vez mais esse papel vira estratégico, cada vez mais toda a organização precisa passar a falar sobre segurança, entender sobre segurança, se responsabilizar por ações individuais e coletivas pensando em segurança. Claudinei, se você me permite até um comentário que mostra a relevância do CISO, é justamente o impacto quando algo ocorre.
Então, o primeiro grande impacto, segundo a pesquisa, é danos à reputação de uma organização, à reputação de uma marca. Isso é mais ou menos 1/3. O segundo, com quase a mesma equivalência, 32, 31, o segundo é o custo de você tratar um determinado problema, né? Um ataque com sucesso. E o terceiro, que é 30%, a interrupção do negócio. Então, quando a gente analisa, e a gente está cheio de exemplos públicos no mercado, quando a gente analisa os impactos, a gente remete à relevância. Quando a gente analisa o impacto, a gente vai entender o porquê. Hoje a gente fala de C, de board, e não fala de uma única ou exclusivamente uma área técnica na organização. Eu acho que isso, de alguma maneira, resume um pouco, eu acho que é até uma visão bastante comum, e eu fico feliz, né, porque eu, como menos especialista aqui, fico feliz em ver que os valores, os soft skills, como comentou bem o Luiz, são tão importantes e relevantes nesse momento. Agora, a pesquisa aqui ela mostra que os altos executivos das organizações, eles acreditam que as empresas deles não estejam seguras. Apesar de, como você ter dito, que nos últimos 2 anos o Brasil se tornou líder em termos de vulnerabilidade, né? A pesquisa diz que houve um aumento de 64% entre 2020 e 2021 sobre a questão das violações. Mas, apesar de tudo, o orçamento das empresas para a área de segurança aumentou de 0,45 para apenas 0,68. Apesar de percentualmente ser um aumento de 51%, que parece um aumento bastante expressivo, mas você vê que percentualmente o orçamento das empresas ainda está muito baixo em relação à questão de proteger os ativos das empresas, a reputação das empresas, seus próprios funcionários, né, porque também isso tem uma consequência indireta, com exceção de algumas áreas que acho que até a gente comentou, como a área de finanças, que aí é uma exceção nesse mercado. Então, eu gostaria que você comentasse como é que você vê essa questão do baixo orçamento e talvez também um comentário aqui dos nossos demais painelistas. Bom, eu vou arriscar aqui a minha visão. A gente não pode, em nenhum momento, desconsiderar 51%. 51% é um aumento grande em qualquer coisa que a gente fizer nas nossas vidas. Por outro lado, se a gente olhar o impacto, talvez o valor absoluto que os 51% gera em média nas organizações, ele ainda fica abaixo das consequências que o não investimento pode trazer. Então, 51% é significativo. É verdade que, na pesquisa, a grande maioria dos responsáveis pelas áreas de segurança entendem que, nos próximos 2 anos, 51% deles, que nos próximos 2 anos, esse valor o valor do investimento vai ser o grande obstáculo. Mas aí, Claudinei, cabe ao amadurecimento. A Fernanda falou uma coisa que é a maior verdade. Segurança não é o problema do CISO apenas. É um problema, talvez, liderado por ele, ou é uma área liderada por ele. Mas ele tem que ter a habilidade de levar isso, e também a organização tem que ter a compreensão da importância disso, para que a gente possa aumentar, sem dúvida nenhuma, os valores, não os percentuais de crescimento, os valores absolutos, tá certo? E, ao mesmo tempo, minimizar o impacto. Eu volto. Eu acho que a gente vive um momento onde o soft skill, e o Luiz coloca bem isso, ele vai ser tão ou mais, eu não quero colocar mais porque seria, eu acho, uma mentira aqui, tão importante quanto os skills técnicos. O sucesso ele vai estar... A gente comentava até da dificuldade hoje de preencher vagas técnicas dentro das organizações. Então, portanto, a área técnica continua sendo algo fundamental e vai ser sempre fundamental. Mas esse lado, eu acho que é o lado da compreensão, é o lado do entendimento que o negócio não existe sem segurança cibernética, sem segurança digital no mundo em que a gente vive. Ele não existe. Ele afeta a supply chain, ele afeta todas as áreas de uma organização. Deixa eu colocar uma consideração muito boa, a sua observação.
Na minha visão, 50% é um número relevante, sem dúvida nenhuma. Mas, para quem acompanha e está o dia inteiro respirando, vivendo cibersegurança, a gente sabe que 50% ainda é irrelevante para o tamanho e o cenário de cyberataque que a gente tem hoje. Mudou, certamente mudou, e a gente percebe isso. O que aconteceu de fato? Alguns segmentos, como as Big Techs, setor financeiro, telecom, já investiam muito forte em cibersegurança. Acontece que hoje não é mais só esses segmentos que são atacados. Todos os segmentos e todas as indústrias hoje estão sendo atacadas, estão sendo ameaçadas, estão com risco cibernético elevadíssimos. Eu acho que hoje as empresas têm que entender que 50% pode ser muito, pode ser pouco, depende. O quão importante é o negócio, quão importante é a reputação dessa empresa, e aí você tem que recalcular o quanto você precisa investir e apoiar a cibersegurança na sua companhia. Eu vou dar um exemplo do setor financeiro, que é de fato um dos setores que mais investe. Nós temos meio que um trabalho geral, muito feito também junto com a Febraban, que a gente tem uma média de mercado de 10% do orçamento de tecnologia é destinado à cibersegurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando um negócio está sendo concebido, trabalhado plano estratégico, o ROI, é feito um trabalho de investimento em tecnologia e parte desse valor ele é destinado à segurança, ou seja, a cibersegurança ele está associado ao crescimento tecnológico e aos crescimentos do negócio também. Esse é o grande desafio. Qual é o cálculo, qual é o número necessário? Talvez 10% para uma empresa que nunca investiu em segurança seja pouco, porque ele tem que correr atrás do tempo perdido. Talvez para uma empresa que tem uma maturidade maior, 10% seja interessante. Existe um trabalho, também um estudo, que diz que as grandes empresas, as que mais investem na casa de 18% a 20% do orçamento de tecnologia. Então, essa regra ela depende muito da situação, do momento e da importância de cibersegurança para o business. Tá? Ilustrar aqui os setores, né, antes do Tiago responder, diz que aqui as indústrias mais vulneráveis no Brasil são as áreas de energia e utilities, a área de telecomunicações, mídia e entretenimento, varejo, que é o retail, né, a área de healthcare, que é a área de saúde, o poder público e a indústria aeroespacial. Nós temos até aqui uma representante de telecom, que depois eu gostaria que ela comentasse, mas você está aqui na área financeira, se livrou dessa estatística, né? Como é que você vê essa questão? Bom, na área financeira, nesses últimos tempos, tivemos muitas inovações, né? O Banco Central ele é um agente aí de inovação, né? E tem promovido, inclusive o Brasil e o sistema de pagamento brasileiro é uma referência aí, em inovação. Nós podemos falar aí sobre o Pix, né, que é o nosso sistema de fast payment, uma solução muito inovadora aí que vem revolucionando o mercado e tendo efeitos importantíssimos aí na democratização aí dos serviços financeiros para a população. E outro aspecto de tecnologia muito relevante é o Open Finance. Então, com nova tecnologia e com os novos negócios, né, é natural que hajam novos riscos e eu vejo também com muita naturalidade o aumento de investimentos nessas áreas, né? Então, aumentar os investimentos em segurança é algo que a gente faz em todos os nossos projetos na área financeira, em linha aí com o que o Leonardo estava falando, né? Isso é algo que a gente vê com muita naturalidade e é uma competência, é um conjunto de conhecimentos que está em todos os nossos projetos, em todos os nossos desenvolvimentos. Então, como a gente está inovando muito nessa indústria, é natural que, e principalmente nesses projetos que são mais novos, é natural que seja exigido ainda mais de investimento, porque é um conhecimento novo, são novos riscos, novos aspectos, inclusive para o regulador, né? Um papel importante dessa nossa indústria é contribuir, né, com fóruns, em debates e discussões de aspectos de segurança para
que todo o ecossistema esteja mais seguro, com mais conhecimento, compartilhamento desse conhecimento entre as instituições, para fazer com que a gente tenha um ambiente cada vez mais seguro. Então, são esses aspectos aí que eu gostaria de comentar. Fernanda, como é que você vê a área de telecom, que obviamente pelo número, né, enorme de clientes que tem e pela visibilidade, não poderia também ficar fora desse ranking, porque é uma área bastante visada, né? Com a sua experiência, né, até a experiência anterior, como é que você vê esse problema? Eu acho que você citou algumas, né, dentro do cenário que você citou, praticamente todas as empresas são empresas de infraestrutura crítica, né, que também traz uma visibilidade grande aí e um interesse grande de ter ataque, porque você impacta o país, você não impacta simplesmente a empresa. Eu acho que a gente tem um desafio grande no mercado dessas empresas de estar há muito tempo, né, diferente de empresas que acabaram de nascer na era da tecnologia, pensando tecnologia. Então, quando você pega esse tipo de empresa, né, que é infraestrutura crítica e que é essencial, você tem uma série de legados que precisam ser considerados. Eu gostaria muito que meu problema como responsável pela área de segurança fosse simplesmente orçamento, se a gente estivesse discutindo orçamento simplesmente, mas não é só isso, né? Para o orçamento, a gente conseguiu trabalhar numa frente de garantir que a gente vai estar pensando na segurança desde a hora que eu estou pensando na ideia do projeto, no início daquele projeto, colocando esse custo ali. Mas a gente tem problemas maiores, que é ter profissional para trabalhar, que é não só ter tecnologia disponível, mas também ter pessoas preparadas. Porque qual é o orçamento necessário? Vocês estavam falando e eu fiquei pensando. Não tem esse cálculo, não tem esse número. Não é simplesmente comprar tecnologia, é treinar pessoas, é estar pronto, é simular problemas, é ter as pessoas atuando de forma rápida, é ter um plano de continuidade do negócio, sim, porque os CISOs hoje se preocupam com essa continuidade. Um ataque hoje, ele não é simplesmente para disponibilizar um site, para você colocar uma informação nova no site, para você pichar um site. Hoje, o ataque ele vem para parar negócios, para negociar ali aquele orçamento, para negociar, eu quero negociar aqui o valor para poder sua empresa voltar. Então, isso traz uma outra dimensão, traz outros atores envolvidos e traz outros desafios. Então, o orçamento é um deles, e eu costumo dizer que você pode dar todo o orçamento do mundo, que você não consegue fazer aquilo acontecer, como se você pegasse. Não adianta você pegar 9 mulheres e botar num único mês e falar, gera um filho. Você precisa que aquela mulher leve 9 meses para gerar um filho. Assim é segurança. Ela precisa de maturidade. Não adianta você chegar com todo o orçamento do mundo, entreguei o seu orçamento aqui e é isso, vai lá e resolve todos os problemas. Tem tempo, tem maturação, tem tecnologias diferentes, tem processos diferentes. Então, o desafio ele é bem mais abrangente. Inclusive, o que você falou está relatado aqui na pesquisa, né, que mostra que hoje você ter as melhores práticas de segurança é necessário, porém, você tem uma questão do tempo material para fazer isso, né, e quais são as iniciativas para você adotar um framework, que eles chamam de NIST, né, em termos de proteção de segurança. Como é que você vê a relevância, né, de você ter uma plataforma de tecnologia, como é que você tem um framework de tecnologia para efetivamente fazer a proteção de todos esses diferentes tipos de ataques que existem no mercado? É possível? Eu acho que os frameworks são importantíssimos e o NIST é um deles. Eu acho que todo mundo tem caminhado bastante para esse cenário. Mas o que ainda me assusta é que quando você analisa os ataques, você ainda pega ações básicas, você ainda pega o cara que entrou numa determinada empresa porque ele usou um usuário e uma senha padrão, porque ele ainda tem a primeira vulnerabilidade de aplicação, que a gente chama lá de SQL Injection, que é de 20 anos atrás. Então, muito se fala em Zero Day, muito se fala nos frameworks que suportam, sim, direcionam, e eu acho muito importante, mas a gente ainda está falando da higiene básica da segurança. A gente ainda está falando de toda a empresa estar olhando e se preocupando com a segurança. E isso, como o Pedro falou bem, assim, a gente acaba sendo responsável, ou o ponto focal, vamos dizer assim, do tema segurança. Mas a segurança ele acaba sendo a responsabilidade, a obrigação e a necessidade de conhecimento de toda a organização. Tiago, como é que você vê essa questão de levar a maturidade para as empresas em termos de cibersegurança? Como é que você vê esse desafio? Que ponto você acha que nós estamos nessa jornada? Olha, eu acho que isso essa elevação da maturidade é um aspecto muito importante.
sobretudo porque nós vivemos num ambiente de desenvolvimento de tecnologia. Falar num ambiente em que a gente desenvolve tecnologia, como é o caso da indústria financeira, tipicamente você desenvolve tecnologia, né? Você não simplesmente usa tecnologia. E a gente tem um desafio de, ao mesmo tempo, promover os novos negócios, atender à velocidade que a empresa exige e fazer isso com segurança, né? Então, utilizar metodologias ágeis, por exemplo, tem promovido o desenvolvimento de novos produtos, né, de uma maneira bem rápida, sendo que isso expõe novos riscos. Então, para esses novos riscos, temos que usar novas metodologias, né? O que a gente tem utilizado bastante é utilizar, por exemplo, na parte de infraestrutura, utilizar muito infraestrutura como código. Então, no lugar de que os profissionais de tecnologia façam ações manuais ou tenham interação manual com a infraestrutura, é que essas ações sejam feitas utilizando código e utilizando técnicas de policy as code também, né? Utilizar tecnologia para contribuir na revisão desses códigos, na análise desses códigos e também utilizando processos automatizados para tanto a validação preventiva, né, utilizando os frameworks, como você bem falou, né? Então, existe uma série de controles automatizados, né, que checam periodicamente a aderência aos frameworks. Isso funcionariam como controles detectivos, né? E também uma série de controles no ponto de mudança. A cada mudança, antes de fazer aquela mudança, há uma validação, né, sobre esses scripts e aplica-se a mudança após essa validação. Então, além de ter peer review, além de ter um processo de aprovação, né, há um processo de validação de policy as code, que nos ajuda a ir elevando essa maturidade juntamente com testes automatizados utilizando os diversos frameworks. Então, acho que essa é uma forma da gente conseguir entregar com velocidade e, ao mesmo tempo, com aderência aí, às regras de compliance e os aspectos de risco. Deixa eu colocar uma observação interessante aqui. Nós temos questões culturais, né, e questões técnicas. O que eu costumo dizer muito é que a cultura ela é lenta, ela é difícil de ser transformada. Então, uma coisa que eu vejo muitas corporações trabalhando hoje em dia é a questão da cultura de risco de segurança. Onde, como bem a Fernanda comentou, a área de negócio ela tem que se sentir, né, e ter a responsabilidade sobre o risco de segurança. Aquela visão do passado, onde a área de negócio era responsável somente pela geração de receita, fazer novos negócios, já caiu. Isso não existe mais. O gestor de negócio tem que entender, e numa empresa madura já entendeu, que a responsabilidade também é com o risco cibernético. Então, o que a gente tem feito cada vez mais e tem discutido mais? Em todos os desenvolvimentos de novos negócios, discutir também as questões de continuidade, crise, cyber, e tudo isso tem sido uma discussão muito saudável dentro dos negócios. Mas, conforme eu falei, é cultural. Uma empresa que tem uma cultura mais avançada, ela sabe que segurança é algo inegociável. Algo inegociável não pode ser deixado de lado. Então, quando se desenvolve um negócio, desenvolve um produto, se fala de business, cibersegurança está sempre na mesa da discussão, numa empresa que tem uma maturidade. Se a sua empresa ainda não tem uma maturidade como essa, comece a tratar cibersegurança como algo fundamental para o seu negócio. E a gente sabe que essa mudança, essa transformação, ela é lenta. Não é em 6 meses, em 1 ano que a sua empresa terá ou passa a ter uma maturidade elevada de segurança. Mas não deixe de trabalhar isso, conscientize, coloque o conceito de primeira, segunda, terceira camada, onde todas as camadas são responsáveis pela defesa e pelos riscos, pela gestão dos riscos da corporação. Eu acho que esse é um ponto de vista interessante, onde cultura é algo muito lento, mas a gente não pode desistir, tem que seguir em frente. O que eu acho muito legal disso é porque a gente está vivendo isso há mais de 20 anos e a gente vê que nos últimos anos isso deu uma acelerada, né?
até pela questão da transformação digital, essa necessidade de se estar hoje online, a pandemia, né, que fez com que algumas empresas surgissem digitalmente. Então, cultura é efetivamente uma coisa que tem um tempo, né, mas a gente vê isso acontecendo. Então, acho que isso é a parte boa do trabalho que a gente vem fazendo. Pedro, como é que você vê essa questão da maturidade das empresas, né, a maturidade da cultura e vis-à-vis a maturidade tecnológica? Como é que elas podem caminhar junto? Como é que você vê, inclusive com a experiência de você liderar várias empresas, como é que pode-se chegar a um ponto ideal de delas caminharem juntos para que a gente tenha uma melhor visão sobre a questão da cibersegurança nas organizações? Eu diria que essa é uma pergunta até, eu diria, ampla e desafiadora a responder, na verdade, né? Eu até posso me posicionar como consultor no mercado se eu responder ela perfeitamente. Mas eu acho que aqui, Claudinei, a gente escutou depoimentos que mostram que a única saída, primeiro segurança é igual a negócio, o CISO, ele administra ou ele lidera uma gestão de riscos. Esse processo ele está lastreado em tecnologia, está lastreado em seres humanos, técnicos, e está lastreado, que eu acho que é um tema super bacana que o Leonardo comentou aqui, na cultura. Está lastreado em algo que vai além dessas duas vertentes técnicas, pessoas, tecnologia. Ela vai à cultura, vai à questão intangível, vai à questão que eu poderia chamar never give up. Você não pode desistir de mudar a cultura de uma organização. Você não pode, porque você não foi born in the cloud, você não pode esquecer que o mundo está girando em torno de multi-clouds hoje, por exemplo, né? Que a informação... E agora imagine, por exemplo, a Fernanda, que ela vai estar olhando esse mundo cada vez mais do 5G, a explosão do IoT, o quanto de outras questões vão entrar nessa equação. Então, eu diria, nada mais, nada menos do que o problema de qualquer organização, alinhamento, Claudinei. Alinhamento entre tecnologia, equipes técnicas, cultura, e a cultura é envolvente, ela realmente é macro, ela tem que permear todas as organizações e mais, todo o ecossistema. Porque uma empresa, como qualquer uma destas aqui presentes, ou como qualquer uma que aqui estão nos assistindo, elas não terminam dentro delas próprias. Quando a gente fala supply chain, a gente está falando de terceiros. Como que eu, enquanto responsável pela segurança, estou olhando para eles? Estou entendendo os limites dos negócios deles. Alinhamento, eu diria, essa seria a grande questão, o grande desafio. Não é diferente no dia a dia de qualquer organização, mas é provavelmente o que vai fazer alguém chegar à frente, alguém chegar atrás. Agora, você falou em cloud, a pesquisa também mostra que assim, apenas 25% das empresas estão investindo em segurança em cloud, né? E outra pesquisa mostra que 35%, inclusive, querem trocar a sua ferramenta de CIEM, né, para gerenciar segurança em cloud. Apesar de cloud ser algo, para mim, inexorável, né, as empresas ainda caminham de forma lentamente. Leonardo, você que é professor também, como é que você vê a questão de acelerar a adoção de cloud? Porque antes da pandemia, muitos CIOs alegavam que havia falta de segurança, por isso não iriam para a cloud. Mas a pandemia acabou com esse empecilho, né? Tirou essa imagem que existia de impedimento. Como é que você está vendo agora essa questão da evolução de cloud e segurança? O que eu tenho visto, em primeiro lugar, esses números são bem interessantes e me surpreendem. Porque se colocarmos percentualmente a quantidade de empresas que têm os seus dados ou trabalha com cloud, tenho certeza que é muito maior que isso. Então, observa-se que muitas empresas ainda não se atentaram ao risco da cloud. Que, de fato, para quem conhece, está vivenciando isso, a cloud ela é, sim,
ela possui, de fato, muito mais risco do que um on-premises. Então, se você ainda não investe em segurança em cloud, por favor, comece a fazer isso muito rápido. E o que a gente tem comentado muito? De fato, a cloud ela é algo que não tem mais volta. Se a sua empresa hoje não está, você já utiliza alguma coisa que você não sabe e está em cloud. Você provavelmente já está em cloud e não sabe. Então, sim, você tem que investir em cloud, tem que avaliar muito bem os seus riscos, especialmente quando você tem em cloud dados relevantes. A gente está falando de dados de cliente, LGPD e uma série de outros fatores de risco. Os seus dados e os seus negócios já estão em cloud. Mas um fator interessante, que até comentaram, o Pedro comentou agora há pouco, é que agora não está mais num único lugar. O que a gente tem comentado é uma evolução muito rápida do Security Anywhere. Ou seja, não tem mais perímetro. Agora não importa mais se você está on-premise, se você está na cloud, a sua informação e seu negócio está em todo lugar. Só que a gente está discutindo de novo, porque não é mais anywhere, everywhere. Está em todo lugar, está em tudo agora. Está no seu celular, está no seu relógio, está em todo lugar e em tudo que tem. Tem geladeiras, tem carros, tudo hoje tem conectividade. Acho que a Fernanda ela vai poder comentar até com mais propriedade que eu, que com a vinda e a expansão do 5G, o potencial que isso traz de novos negócios é incrível. Isso é muito bom. Só que, como CISO, qual é o nosso papel? Esse negócio que vai explodir, que é o futuro, a gente tem que olhar com muito receio e com muito cuidado de viabilizar um negócio com segurança. Que na mesma forma que você tem em todo lugar, em tudo, uma conexão 5G que é muito, muito rápida, você pode trazer, sim, de fato, riscos para o cenário, para o seu negócio e ou uma série de outros controles que precisam ser avaliados na concepção dos novos negócios, pensando em metaverso, 5G. Essas são as conversas que estão sendo feitas, estão começando dentro dos grupos de CISOs. Outra questão aqui, que também em relação à tecnologia, é a adoção de Zero Trust. Também uma das tendências que está sendo colocada é que aqui 4 entre 10 empresas estão indo em caminho de adoção do Zero Trust justamente para diminuir a questão do risco, trazer mais maturidade, ter mais resiliência, ter menos tempo de resposta aos ataques. Como é que você está vendo essa questão, Thiago? Eu vejo que o Zero Trust é fundamental, né? Eu acho que a gente não pode imaginar que a segurança de perímetro não deve existir. Claro que ela deve existir, mas, como bem falado aqui pelos colegas, a segurança acontece em camadas, né? O que não pode acontecer é a gente confiar de que a segurança de perímetro vai ser a única camada necessária, né? Então, com o Zero Trust, você parte do pressuposto que uma rede, por mais que ela seja privada, ela não é porque ela é privada que ela é segura, né? Porque, infelizmente, nós temos tanto a possibilidade de riscos externos à organização, mas nós temos muito riscos internos também, né? Como que você controla? Se você parte do pressuposto que uma rede privada é segura, você torna aquele ambiente cada vez mais propício para ataques internos e você não faz uma dissuasão. Não há uma dissuasão disso. Então, com o Zero Trust, você faz com que todas as iterações com o sistema sejam autenticados e autorizados, né? Então, isso é uma realidade. Temos que... É claro que isso é um processo, né? Muitas empresas, como a gente falou aqui de modelo de maturidade, muitas empresas não estão tão maduras para isso. No nosso meio financeiro, nós temos adotado que todos os projetos, né, já nascem com esse princípio de Zero Trust e todas as chamadas, todas as requisições, todos os aspectos são autenticados e autorizados mesmo em rede privada e principalmente com o uso de certificados e criptografia, né, muita da comunicação usando Multi TLS. O que é interessante também que
o nosso regulador, o Banco Central, tem estimulado isso também, né? Você vê que a rede do Sistema Financeiro Nacional funciona numa rede privada, né? E, mesmo assim, toda a comunicação que acontece, por exemplo, do PIX, das instituições com o Banco Central, acontece partindo do pressuposto que essa rede privada, mesmo assim, ela precisa de uma autenticação, autorização, né? Então, da mesma forma, a gente faz nas redes privadas da instituição. E, por exemplo, da mesma forma que acontece no Open Finance, por exemplo, entre instituições. As instituições, diferentemente do PIX, que acontece numa rede privada, a comunicação, no Open Finance acontece via internet, mas, mesmo assim, com o uso de autenticação, autorização e métodos seguros, essa comunicação via internet entre instituições é segura, né? Existe até um framework que todas as instituições tiveram que se homologar do Open Foundation, né? Então, isso é uma realidade, o Zero Trust, e eu acredito que, à medida que as empresas e as organizações forem amadurecendo, isso vai ser cada vez mais utilizado. Além disso, o Zero Trust ele também está sendo colocado como uma, vamos dizer, entre parênteses, uma obrigatoriedade das empresas, até em função hoje do que se chama ESG. Você ter o compliance, governança. Então, eu gostaria da opinião de vocês justamente sobre a importância, né? Como é que vocês veem o papel justamente da questão da gestão de risco, o papel da cibersegurança, da proteção de dados, né? Que ainda a gente temos aqui a LGPD agora, que vai começar a ter a fase de aplicação de multas, né? Como é que vocês veem esse cenário, né? E a importância do papel do executivo de segurança em relação a atingir essas metas e estar alinhado com os objetivos da ESG? Você quer começar, Fernanda? Você que tem, inclusive, um relacionamento com um grande número de provedores, como é que você está vendo o movimento de mercado aí? Eu acho que tem algumas coisas, né? Até em cima de uma outra pergunta que você fez, é que assim, não se faz mais segurança sozinho, né? Há muitos anos. O ecossistema ele é extremamente importante e relevante. Não adianta ter uma empresa extremamente segura e todos os seus parceiros terem problemas de segurança. Então, a gente pensa no ecossistema como um todo. Entrando na questão da LGPD e até dessa conscientização dentro das empresas, ele é muito parecido com a questão de segurança, efetivamente, né? Você precisa trazer as pessoas para essa cultura e para essa consciência do quanto cada funcionário, cada parceiro, cada pessoa envolvida dentro do processo é responsável por essa proteção também dos dados. Ontem eu até conversava isso com uma advogada, né? E ela falando, nossa, eu não sei o quanto as pessoas nas empresas têm ciência de quanto elas são relevantes, não só para a proteção de segurança, quanto também para a proteção das normas da LGPD. E o que eu acho que a gente tem evoluído e que a gente tem trabalhado em conjunto é justamente trazer os riscos tecnológicos para os riscos de negócio, para os riscos corporativos da empresa. E aí o time de compliance entra muito em conjunto com a gente para poder defender e dar visibilidade às empresas desses cenários, porque não se trata todos os riscos, né? O que se trata é apetite de risco que cada empresa tem. Então, é um trabalho conjunto e é um trabalho que a tecnologia suporta a área de compliance e as demais áreas para dar visibilidade daqueles riscos dentro da companhia. É um risco de tecnologia aliado ao risco de negócio, né? Como é que você vê essa questão, Thiago? Olha, eu vejo que é um trabalho de parceria mesmo, né? Eu acho que e também não é um trabalho que pode ser feito a posteriori. Não dá para desenvolver um projeto, desenvolver uma tecnologia e depois se lembrar desses aspectos aí de segurança de dados. Não é algo que se faz a posteriori, se faz na construção, né, dos projetos. Então, esse conhecimento, né, vem muito de se desenvolver a cultura dentro da empresa, essa cultura da gestão de risco, tanto de risco de segurança, quanto de risco de adesão a aspectos regulatórios, né? E, bom, é um aspecto fundamental. A gente tem que ver isso como uma necessidade, uma realidade, e promover com educação, treinamento, formação. E não são assuntos que devem estar exclusivamente com o time de compliance, ou exclusivamente com o time de
segurança, né? São assuntos que devem estar permeados todos os atores ali da companhia, né? Os nossos desenvolvedores, os times de produto, os times de operação, né? Também os executivos, né? A gente tem que ter essa cultura e esse conhecimento e desenvolver controles, né, que façam realmente sentido e que sejam efetivos, né? Acho que a gente tem que testar isso periodicamente. Quase que uma força-tarefa. Exatamente, né? E só funciona se for testado. Perfeito. Né? Leonardo, como é que você vê essa questão? A questão de proteção de dados, como bem comentado pela Fernanda e pelo Tiago, ela é uma questão, também coloco novamente, ela é uma questão cultural, porque os dados dos nossos clientes, os dados sensíveis, eles estão em todo lugar. O grande desafio é você dar a consciência que, desde uma planilha até a base de dados, você tem dados sensíveis. E como é que você vai trabalhar com a proteção desses dados? Para mim é muito claro a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou com uma questão muito mais de lei e jurídica, e agora a gente está em que momento? A gente está muito mais numa questão de aplicação, garantir que a regra e os controles estejam sendo cumpridos. É aí que o time de cibersegurança, compliance, jurídico e toda a empresa precisa observar isso como uma questão de todos. Todos têm que prestar muita atenção e estar conscientes dos riscos de proteção de dados nesse momento. Ou seja, não é mais só de compliance, como a Fernanda bem comentou, nem da área de segurança, de proteção de dados, a responsabilidade. Todo mundo tem sua responsabilidade porque lida e trata diariamente com dados sensíveis dos nossos clientes. É difícil, mas eu entendo que uma empresa que começou há alguns anos a trabalhar com esses controles, com a consciência, com a maturidade, ele hoje já tem um controle efetivo sobre esses dados e como ele manipula e como ele trabalha isso dentro da corporação. Pedro, como é que você vê essa questão da segurança, compliance e atingir esses objetivos da ESG, que hoje é um dos temas mais falados aí na mídia, né? Eu vejo como um grande desafio, Claudinei. Eu até quero citar aqui um exemplo. Você falou em dados, LGPD, e eu estava lembrando, há um tempo atrás, conversando com o CIO de uma empresa de grande porte nacional, e ele sofreu um ataque ransomware. Parte dos dados foram sequestrados. E o primeiro grande problema que esse CIO se defrontou é que ele não sabia os dados, ele não conhecia os dados. Então, quando a gente fala em LGPD ou em qualquer outro mecanismo, a primeira coisa que eu tenho que ter é visibilidade. Eu acho que várias vezes aqui foi usado essa palavra. Visibilidade. Eu preciso conhecer aquilo, né? Em cima disso, eu preciso monitorar. Então, na minha ótica, a grande verdade e até trazendo um pouco para um lado mais do nosso dia a dia na Elastic, quando a gente junta observabilidade, pelo menos essa é a visão, o intuito, juntar observabilidade com segurança, porque aí eu passo a ter condição de ter visibilidade, de monitorar em escala, porque quando você vai para o IoT, você vai começar, ou Edge Computing também, como o pessoal costuma chamar, você vai começar a ter um volume de dados enorme, né? Monitorar em escala, aí entra, por exemplo, o que o Tiago comentou, Machine Learning, por exemplo. Então, essa junção, conhecer o dado, eu diria talvez seja um dos grandes desafios, não das empresas, mas eu diria até nós mesmos nas nossas casas. Né? A gente tem tanta informação em casa que provavelmente não sabe quantas fotos tem. Visibilidade, eu diria que talvez seja o ponto mais difícil, mais desafiador. Em cima disso, monitoramento, porque senão vai vazar informação. Não é à toa que setores públicos tiveram tantas informações vazadas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Visibilidade, monitoramento,
conhecer aquilo que a gente está trabalhando. Eu acho que talvez aí um grande desafio. E nada, envolve todo mundo, não envolve só uma área. Não é responsabilidade de uma área. É o que o Tiago comentou, começar dessa forma, não é inventar a roda depois. Vai custar mais caro remediar. E na conversa com as empresas, você vê a preocupação de efetivamente ter essa visão, ter, como você falou, a visibilidade dos dados, para que você, de fato, possa estar compliance com as determinações aí da ESG? Sem dúvida nenhuma, Claudinei. Eu acho que a prova, talvez maior, é esse encontro aqui. Né? A gente está aqui hoje discutindo porque esse tema ficou extremamente relevante. Então, quando você pergunta, sem dúvida nenhuma, tem que melhorar muito? Tem que melhorar muito. Mas é uma caminhada. A gente não aparece no destino assim, a gente caminha até ele, né? Então, eu diria, sem qualquer dúvida, muito que melhorar, muito que evoluir, mas se a gente comparar isso, antes da pandemia, eu não vou nem voltar muitos anos atrás para não passar vergonha aqui, tá certo? Mas antes da pandemia e hoje, a mudança é brutal, a mudança é brutal. Outro tema que sempre está em voga, né, aquela coisa 10 entre 10 temas da área de tecnologia, é inteligência artificial. E na área de segurança, a inteligência artificial, às vezes, é considerada como uma bala de prata. Né? Como é que vocês veem a questão do uso da inteligência artificial? De fato, ela poderá ser uma killer tool, aí, né, uma ferramenta que efetivamente vai eliminar a grande quantidade de ameaças que as empresas hoje estão enfrentando? Você quer começar, Pedro? Eu posso até arriscar. Uhum. Eu vejo como mais um grande componente dentro de uma estratégia maior. Eu posso comentar, obviamente, conversando com a CIO de um banco, falando sobre inteligência artificial. Na verdade, isso se integra com uma série de outros componentes dentro da organização. Na minha ótica, Claudinei, sem dúvida nenhuma, um elemento fundamental que, por si, não traduz todas as respostas, não traz todas as respostas. Então, te diria, vai fazer parte, tem que estar integrado com uma série de outros componentes para que você possa extrair os resultados que você imagina. Como é que você vê, Leonardo? De fato, não existe e eu acredito que não haverá bala de prata. Perfeito. Estou há 22 anos no mercado. Uhum. Estou há 22 anos no mercado, nenhuma das balas de prata resolveu o problema de segurança. Para quem está mais tempo aqui sabe que os problemas de segurança de 20 anos atrás permanecem até hoje. Se você perceber, a gente tem problema de vírus até hoje. Não é uma questão antiga. Classificação da informação. Alguma vez. Exato. Ou seja, os problemas de segurança, de fato, eles não se resolvem, eles não acabam. Eles continuam, e se a gente olhar de 20 anos para trás, a complexidade ela aumentou consideravelmente, a quantidade, a relevância, ou seja, os dilemas, os desafios de segurança aumentam ano a ano. Nenhuma das balas de prata divulgada anteriormente resolveu os problemas anteriores. Muito pelo contrário, eles ajudaram sim. E a inteligência artificial ela é fundamental, e eu concordo, para que a gente tenha condição de gerenciar esse universo que hoje se tornou cibersegurança. A gente tem tanta informação, tantos dados, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que sem a inteligência artificial, machine learning e uma série de outras tecnologias, seria impossível termos a mínima capacidade de monitorar o nosso ambiente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim, é fundamental, ela tem que fazer parte do leque tecnológico de uma empresa que se preocupa com cibersegurança, mas ela não eu me arrisco a dizer aqui, que nunca haverá uma bala de prata que vai resolver as questões de cibersegurança. Como é que você vê essa questão, Tiago? Vocês estão trabalhando com inteligência artificial? Como é que você vê
esse digamos, buzzword, né, que se fala sobre o uso da inteligência artificial para tudo, né? Inclusive, estamos aí com um projeto de regulamentação da inteligência artificial que está trazendo muita polêmica, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Como os colegas estavam falando, isso não é uma bala de prata, né? No fundo, inteligência artificial é o quê? É software, matemática e estatística. Tá? E quando a gente fala em matemática e estatística, a gente está falando que em modelos, né? Modelos matemáticos e estatísticos. E o modelo pode ser um modelo bom para determinadas situações, né? E se você tirar o modelo daquelas situações específicas, ele pode não funcionar tão bem. Então, como qualquer ferramenta, tem suas limitações. Então, não vai haver um modelo geral que vai resolver todos os problemas. Isso é uma utopia. Então, a gente tem que tratar como uma ferramenta e ela deve ser utilizada, sim, em muitas situações, uma ferramenta muito boa e deve ser utilizada, mas, como toda ferramenta, vai ter suas aplicações e a gente tem que constantemente estar testando, simulando se ela está funcionando adequadamente e os atacantes também vão ter conhecimento sobre essas ferramentas, né? Não existe segurança por obscuridade, né? A gente não pode pensar que a gente vai ter uma determinada ferramenta e que os atacantes não vão saber da existência dela, né? Então, acho que a gente tem que tratar como modelos matemáticos e estatísticos devem ser aplicados e o nosso papel, né, é termos profissionais que estejam aptos a melhorar cada vez mais esses modelos, né, e essas ferramentas. Fernanda, você é fã da inteligência artificial ou não? Sou fã. Eu sou fã de tecnologia. Acho que o Tiago acabou traduzindo muito bem, simplificando, né, o que é inteligência artificial. Acho que a gente vive na era da informação, a gente tem informação demais, e diferente de algumas áreas que as pessoas falam assim, a ignorância é uma dádiva, na nossa, não. A gente precisa saber, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter visibilidade, e a tecnologia e a inteligência artificial vem muito para ajudar a gente, né, nessa série de informações que a gente tem e de ações que a gente pode fazer através dos modelos matemáticos, que também, como o Tiago falou, vai ser conhecido pelos atacantes. Então, assim, é uma guerra, né? A gente literalmente vive uma guerra cibernética, uma guerra de que tudo que a gente está fazendo também tem um outro lado, até muito mais unido contra, né, as empresas, porque a gente ainda tem essa deficiência, né? O Pedro falava muito da questão do alinhamento, né? Você vê as empresas, ainda tem muitas empresas estanques que não se comunicam, não dividem problemas. Então, isso é um limitador. E quando você pensa no atacante, ele está sempre muito unido e tem horas até que ele já disponibiliza uma série de ferramentas, até de graça, né? Então, eu falo assim, tem até essa grande diferença das pessoas que simplesmente pegam uma ferramenta e geram um ataque e as pessoas que estão estudando, sim, estudando também esse modelo matemático e pensando em como utilizar, inclusive, a inteligência artificial para gerar novos ataques. Então, ela serve para o bem, serve para o mal. Eu sou fã, porque eu acho que tecnologia é para ser usada e é para facilitar a nossa vida. E, inclusive, ajudando num problema gravíssimo que a gente tem, que é a falta de mão de obra. Então, cada vez mais que você também automatiza, tem visibilidade, consegue gerar isso, você também trata um pedacinho desse problema, que é a questão da mão de obra. Outro fator também na área quando se fala em segurança é o fator humano, né? Dizem que, inclusive, o fator humano é o maior risco em termos de segurança, né? A pesquisa diz aqui que as empresas elas têm que se preocupar melhor nos processos de recrutamento e retenção dos profissionais de segurança, né? 50% das empresas responderam isso. E 75% responderam que as empresas têm que criar programas mais eficazes de treinamento e atualização. Como é que vocês tratam a questão da formação? Como é que vocês tratam a questão do fator H dentro da área de segurança e cibersegurança das empresas? Você quer começar, Fernanda? Posso começar. Eu acho que o fator humano, eu gosto de trazer ele como uma responsabilidade nossa, porque é fácil dizer assim, o problema é o colaborador, né? Mas assim, eu é que conheço o tema de segurança, eu é que tenho a responsabilidade dentro da empresa de divulgar o que é essa questão de segurança e trazer essas pessoas que não conhecem o tema
a passar a se importar com ele, a passar a conhecer e a passar a entender o que ela precisa fazer. Então, acho que o fator humano, na questão de segurança, é uma responsabilidade do CISO, sim. Unicamente do CISO? Não. Junto com as áreas de comunicação, as áreas de treinamento, as áreas de RH. E, assim, treinamento, ele tem que ser constante, ele não pode ser uma vez, ele tem que ser incessante. Eu acho que a gente tem outras ações que a gente precisa caminhar sempre, que é também através de dar visibilidade para as pessoas quando elas estão fazendo errado, advertir quando elas estão fazendo errado. E a gente trabalha muito num sentido de universidade mesmo, de como é que a gente treina, como é que a gente comunica, como é que essas pessoas podem ser treinadas, porque pessoas têm responsabilidades diferentes dentro de uma organização. O colaborador comum, que muitas vezes não tem acesso a um sistema, ele tem acesso a um determinado dado e ele tem que se responsabilizar e saber o que ele fazer com isso. E saber, principalmente, o que fazer quando tiver um problema com aquilo, que muitas vezes isso não está claro dentro das companhias. O administrador de sistema, ele tem outras responsabilidades, os desenvolvedores têm outras responsabilidades, mas é a nossa responsabilidade levar para essas pessoas e conscientizá-las quais são as responsabilidades de cada um. Tiago. O que eu entendo é que a gente tem que partir do pressuposto que o funcionário não vai vir pronto, né? É uma utopia achar que nós vamos encontrar os profissionais prontos, né? Então, uma responsabilidade nossa é realmente contribuir para o desenvolvimento dos profissionais, de diversas disciplinas, né? Eu lido bastante com os times de desenvolvimento, infraestrutura, né? E desde o nosso processo de recrutamento, no nosso processo de onboarding e também em treinamentos contínuos, né, que são institucionalizados na empresa, né, nós estamos promovendo essa passagem de conhecimento. E é muito gratificante ver que, de certa forma, nós estamos contribuindo aí para o desenvolvimento da tecnologia, desse conhecimento, dessa cultura para os profissionais, e isso gera engajamento também. Então, isso é um investimento que traz muitos resultados, tanto engajamento dos profissionais, né, uma elevação da nossa maturidade, né, contribui muito para a cultura, né. Foi-se o tempo de que esses aspectos de segurança ou aspectos de regulação e de compliance era visto, olha, aquele time ali chato, que depois que você faz, ele tem que dar o sim ou não, aprova ou não aprova. Ou era aquele time chato que falava não para tudo, né? Hoje, nós temos que, com esses trabalhos de educação e de maturidade, né, temos um engajamento muito forte. E as pessoas, isso evolui, né, a cultura da empresa, uma cultura de tecnologia aliada aos aspectos de segurança, e isso é muito positivo. As pessoas se engajam e gostam muito. Como é que você vê essa questão, Leonardo? Como é que trazer a maturidade para as equipes de cibersegurança nas organizações? Eu entendo que não foge muito do que já foi comentado. Acho que cultura, exercício, treinamento e testes também são fundamentais. Até para não seguir com os mesmos comentários que já foram colocados, vou só complementar com um fator que eu também acho muito importante. Eu costumo dizer que as proteções, muitas vezes, quando se trata do fator humano, temos que implementar uma série de proteções que gerem uma situação à prova de usuário. Exatamente, à prova de usuário. E o que isso quer dizer? Eu tenho que ajudá-lo a ter essa consciência, eu tenho que ter condições de ter visibilidade, de advertir, e o máximo que eu conseguir filtrar antes de chegar no usuário é algo que a gente faz aqui para ajudá-lo. Porque já é sabido, aqui tem estudos que falam que mais de 70% do comprometimento das empresas é causado pelo fator humano. Ou um clique no e-mail, ou uma fragilidade, ou até a própria conivência, aliciamento, também acontece. Então, a gente também trabalha com a questão do insider. Insider é fundamental. E o que a gente faz, então, para ajudá-los, para ajudar a corporação? Nós colocamos uma série de monitorações, defesas e controle, para que cada vez menos esse tipo de ação, esse tipo de artefato chegue
até o usuário final. Então, a gente procura trabalhar também numa situação, em sistemas à prova de usuário. E, claro, a cultura, ela sempre vai prevalecer, sempre. Eu acho que a conscientização, cultura de segurança, vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma maturidade para a corporação e, consequentemente, um risco menor, mas as tecnologias estão aqui para nos ajudar com essas questões também. A engenharia social ainda aparece como um dos principais fatores, né, de brecha para a cibersegurança, né? Pedro, além dessa questão, as empresas colocam uma coisa que o Leonardo se referiu, é o monitoramento constante. Então, aqui a pesquisa mostra que apenas metade das empresas estão tomando iniciativas de um monitoramento constante, né, em termos de cibersegurança. Como é que você, aliada a essa questão da cultura, também a cultura do monitoramento, né, a questão da prevenção, ao invés de você correr atrás do prejuízo? Eu só queria fazer um comentário antes, Claudinei, sobre a pergunta anterior. Eu sou uma pessoa que acredita muito que o ser humano, né, quer dizer, tem toda a questão da tecnologia, ele é o início, o meio e o final, na verdade. Ele passa por todas as fases. Quando a gente, por exemplo, fala do ser humano, das pessoas, e aí a gente fala que uma das consequências de um problema de segurança é o dano à reputação de uma marca, você começa a fazer uma conexão que aquela empresa, possivelmente, eu não estou dizendo que é um fato, possivelmente aquela empresa mais exposta, que mais sofreu, ela também tende a ter um problema de atração de novos valores. Então, você pode até atrair, porque vou dizer, pô, lá tem problema, eu quero, mas, de outro lado, você começa a ter um problema de atração. Você começa a ter um problema de atração e você começa, então, a ter que investir mais em treinamento, muito mais em coach, porque senão você vai também não conseguir reter aqueles poucos talentos que vão ficar. Então, o ser humano, ele vai estar extremamente, ele vai estar no meio desse processo. Quando você fala de monitoramento, a gente comentou antes, monitoramento do treinamento das pessoas, eu acho que é importante, quer dizer, você disponibiliza, você monitora o treinamento, monitoramento do dado é importante. Na Elastic, a gente entende que talvez uma das disciplinas básicas dentro do ambiente de segurança é a gestão do dado, é essa questão da visibilidade do dado, monitoramento do dado é importante. Então, eu te diria que no mundo em que a gente vive, essa questão monitorar, se ela ainda deixa a desejar, mostra um hiato, mostra que a gente já está correndo atrás, mostra que a gente tem muito que evoluir. Então, te diria, não tem como você abrir mão desse lado. Mas, de novo, a gente falou muito de cultura aqui, a gente falou que é uma coisa multidisciplinar, na verdade, a gente não está falando de uma área. A gente falou que a tecnologia é essencial, e é de fato, mas que ela pode ser boa para um, não tão adequada para o outro. Então, a gente está aí diante de uma situação muito mais ampla do que talvez a pessoa que está aí do outro lado possa pensar, possa imaginar. Então, eu acho que os desafios estão, monitorar faz parte, mas eu volto, eu acho que o ser humano tem um papel e as organizações, essa coisa da cultura que pode parecer um pouquinho, talvez, distante demais, ela vai ter um impacto direto nesse dia a dia. Essa questão do monitoramento também leva a mais uma dessas questões que estão agora em voga, né? A questão do ransomware, dos ataques de ransomware. Então, você monitorar é você se prevenir aos ataques de ransomware, né? Mas a gente todo dia está vendo notícias de ataques, está vendo notícias de invasão, que fica sempre naquela história de gato e rato, né? Uma coisa perseguindo a outra. Por que você acredita que as empresas ainda têm dificuldade em ter consciência
em relação da necessidade de você ter investimentos maiores, né, investimentos na questão do monitoramento, na questão da prevenção, que, na verdade, é a melhor medida para você conseguir ter um ambiente seguro? Como é que você, conversando com os executivos, seu feeling, seu feedback? O meu feeling até não é, digamos, até pouco tempo atrás, eu vou comentar um pouquinho da minha história. Eu trabalhava numa empresa cujo o core era backup and recovery, né? Mas se você voltar antes do ransomware, na grande maioria das organizações, backup and recovery ficava como uma disciplina pouco relevante, né? Só quando alguma coisa explodisse por lá. Eu não queria usar essa palavra porque, enfim, porque a gente está online, senão... Mas ela não era relevante. Então, a verdade é que o ransomware está trazendo... Você pode aprender pelo amor ou pela dor. Perfeito. Né? O ransomware está trazendo para muitos a dor. E, em cima disso, uma aprendizagem, uma valorização de disciplinas que até então até eram colocadas em segundo plano. Tá certo? E o monitoramento que a gente estava falando antes, Claudinei, ele é só uma das fases, né? Não adianta você monitorar e não saber o que fazer depois. Então, tem todo um processo de evolução. Eu acho que a gente está evoluindo, mas eu não tenho dúvida. O ransomware ele tangibilizou o problema de muitas coisas que antes já existiam e que talvez não estavam tão expostas. Inclusive, eu escutei alguns depoimentos que, pela dor, inclusive, o ransomware está trazendo problemas até para o profissional de segurança, né? Trazendo instabilidade emocional, trazendo problemas familiares, porque entra numa crise, né? E afeta não só a organização, mas como até os profissionais envolvidos com a responsabilidade da área de cibersegurança, né? Leonardo, como é que você vê essa questão? Como é que as empresas... Você sente a maturidade das empresas em relação a ter esses programas de detecção e se prevenir efetivamente para evitar os ataques de ransomware, né? O que eu tenho percebido é que o mercado está hoje mais preparado e as empresas mais conscientes. Mas, de fato, pela quantidade de notícia que você vê, os atacantes eles estão ainda mais rápidos do que a capacidade das empresas se prepararem. Qual a minha leitura sobre o ransomware? Ele é um malware, né? Ele é um artefato malicioso que entra na sua rede e que tem essa característica de criptografar os seus dados e ele faz a extorsão para absorver. Eu acho que eu só vou abrir um adendo aqui importante, porque a gente está falando hoje do double extortion, que além dele ter os seus dados, ele ainda faz uma segunda extorsão, pedindo mais dinheiro para não divulgar as suas informações. Então, é algo que realmente ele é bem sensível. A Fernanda ela comentou bem a questão de higiene do ambiente. Eu acho que a empresa ela tem que pensar o ransomware não só no finalmente, no problema, nossa, pegamos um ransomware, mas o quanto eu estou fazendo o básico. O básico bem feito, ele de fato ele reduz o risco de ransomware se propagar no seu ambiente. Monitorações, sem dúvida nenhuma, proteção, todos os processos, procedimentos, continuidade de negócio e, em caso de uma situação de ransomware, o que fazer? Como é que a corporação está preparada para uma crise nesse sentido? Tivemos vários casos nos últimos anos e, obviamente, você percebe empresas que têm uma maturidade maior, que voltaram rapidamente à normalidade, e empresas que ficaram dias com seus negócios parados, com prejuízos de milhões de reais, milhões de dólares. Então, essa é uma situação que precisa ser discutida. Além da questão tecnológica, proteção, monitoração, conscientização, todo esse arcabouço de proteção do ransomware, mas como é que eu estou preparado para me recuperar o mais rápido possível de um ataque ransomware e como que eu estou preparado para me comunicar e para restabelecer
um processo tão crítico como é um ransomware? É um processo de crise. A gestão de crise da sua corporação, ela está preparada para uma situação dessa? Os executivos estão preparados para lidar com uma situação dessa? O porta-voz da corporação sabe o que vai dizer numa situação dessa? Quem eu tenho que comunicar? O meu regulador? O que eu vou falar para a imprensa? Então, ele não é mais, de fato, uma situação única, exclusivamente técnica ou de um risco de indisponibilidade. O fator ransomware ele é tão grande que toda essa cadeia que eu comuniquei tem que saber o que fazer e quais são os próximos passos em caso de comprometimento. Não é simples, de fato. De novo, não existe receita, não existe bala de prata para uma situação como essa, mas são muitas coisas que precisam ser feitas e não é da noite para o dia que se chega numa maturidade adequada para uma proteção contra ransomware. Tiago, como é que você vê essa questão da proteção? Bom, como os colegas falaram, é algo multidisciplinar, né? Os aspectos de proteção são multidisciplinares e em camadas mesmo. Eu acho que envolve a parte dos treinamentos, da cultura, principalmente para evitar ataques de engenharia social, né? Envolve que a gente tenha sempre o princípio dos menores privilégios, né? Que os profissionais tenham os mínimos acessos necessários para executar suas funções e que acessos ou ações críticas sejam revisados, tenham uma política de acessos sob demanda, supervisionado, né? Bom, a gente pode falar de controles nos códigos, controle na cloud, controle no ambiente, né? A gente fala os 3 Cs, né? Code, cluster e cloud, né? Então são diversas camadas aí nessa realidade aí de containers e aplicações rodando em cloud. Bom, é uma solução que não é fácil, realmente envolve prevenção, envolve detecção, envolve treinamento também, simulações, né? Como os colegas estavam comentando, a gente tem que partir do pressuposto que, em acontecendo, o dano seja minorado também, né? A rápida recuperação. E uma recuperação rápida. Fernanda, além disso, a questão do monitoramento, aqui a pesquisa diz que as empresas devem investir na automação, justamente para evitar o erro humano, né, ser mais rápido, mais ágil na resolução de problemas. Como é que você vê essa questão do uso da automação para prevenção e segurança? Essencial. Ou você automatiza ou você morre, porque são dados demais, são profissionais de menos. Do or die. Então, não tem opção, né? A gente precisa automatizar o tempo inteiro e a gente precisa pensar até na monitoração e nos alertas que a gente faz, do como a gente se reinventa. Porque assim como a gente está pensando, o cara que está atacando também está pensando e está entendendo seu comportamento e também está começando a usar a inteligência artificial nesse cenário. Começando não, já está usando. Então, é importante e imprescindível a automação. A automação para que a gente seja rápido, para que a gente seja eficiente, porque a gente não tem hoje mão de obra, inclusive, suficiente para estar suportando os negócios, então não tem como fugir. E eu queria acrescentar só um ponto na questão do ransomware, porque eu acho que o ransomware tirou a gente do papel de cavaleiro do apocalipse, né? Porque se a gente falasse há 20 anos atrás, o pessoal falava assim, nossa, mas esse pessoal de segurança é igual seguro, né? Acha que um dia vai acontecer. E as coisas começaram a acontecer. Então, o ransomware é a materialização de que, se não se tratar a segurança, e mesmo se tratando segurança com prioridade, com orçamento e com uma série de coisas, isso pode ocorrer. Imagina quem não faz nada no ambiente. Então, o ransomware é a materialização da necessidade, da importância dos processos, do orçamento e de tudo de segurança que é necessário dentro de uma companhia. Bom, nós estamos quase chegando aí ao final da nossa live e aqui tem uma questão que foi levantada da pesquisa, é a questão da implantação das tecnologias de segurança, né? Vocês deram uma visão de vários aspectos da área de segurança, mas efetivamente
a complexidade, né, para você estabelecer arquiteturas de segurança, interoperabilidade dos sistemas, consolidação de ferramentas, né, adoção dos diferentes tipos de nuvens, a visibilidade sobre os dados, são situações efetivamente de um grande desafio para que as organizações implantem uma política e uma tecnologia que garanta a segurança. Então, queria que vocês, já que nós estamos finalizando, como é que vocês veem essa questão da complexidade, né, e o papel das lideranças de tecnologia de segurança para que, efetivamente, esse universo, esse mundo, efetivamente, esteja dentro dos padrões e das necessidades que as empresas precisam para ter uma segurança para suas operações, para garantir a sua credibilidade no mercado, evitar riscos desnecessários. Você quer começar, Pedro? Eu até tenho que tomar um cuidado com a resposta, porque senão, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que quando você fala complexidade, a gente tem que simplificar. Então, eu acho que a busca da simplificação talvez seja parte essencial de qualquer solução. É muito complicado, né, a gente ter sucesso se a gente ajudar a tornar mais complexo aquilo que já é difícil, aquilo que envolve cultura, né, aquilo que envolve ser humano, aquilo que envolve tecnologia. Então, simplificação seria a minha visão. Quando eu olho, aí sim, olhando um pouco mais a Elastic, a gente tem uma visão que as coisas começam, ou que o ponto central é o dado, a gestão do dado. E quando eu olho para as plataformas que suportam essa gestão, e essa é a palavra que eu gostaria de fazer uso, plataforma, eu tenho que tomar um cuidado, porque hoje tem tantas soluções no mercado. Você pega, por exemplo, o Gartner Group, ele apresenta tantas soluções, os institutos, que se você começar a ter uma solução para dor no pé, uma solução para dor na mão, uma solução para dor no dedo, você vai chegar a ter uma dificuldade, você vai complicar mais a sua chance de solução, de ter a solução, principalmente a solução no tempo. Então, simplificação. Eu, particularmente, quando eu olho para isso, eu compro muito a ideia da plataforma que te permite monitorar, ter a tua solução, por exemplo, de CIEM aqui, ter a tua solução de observabilidade dentro dessa mesma plataforma. Então, eu acho que essa junção, essa conexão vai ser fundamental. Minha opinião, mas eu compartilho com cuidado, porque eu não quero levar nada na perspectiva comercial aqui. Leonardo, como é que você vê a questão da complexidade? A complexidade é algo que ela é bem delicada, porque se você for pensar bem, todas as empresas que estão aqui representadas têm dezenas de tecnologias de cibersegurança, dezenas. O grande desafio aqui é justamente pensar simplicidade, ter uma visão que te dê a consciência de como está a sua gestão de segurança tecnológica, e outra, garantir que todas essas dezenas de tecnologias que estão sendo utilizadas estão trazendo o resultado esperado. Porque o que é muito comum é compra, implementa. Só que medir a eficiência e eficácia dessa solução e garantir que ela esteja trazendo o resultado esperado é o grande desafio de um ambiente tão complexo que a gente tem hoje. Então, ter uma quantidade enorme de tecnologia já é algo que hoje é irreversível. Nós temos muitas tecnologias. A diferença é como você gestiona todo esse arcabouço de ferramentas que temos hoje à disposição. Tiago, como é que você vê a questão da complexidade, né? Antigamente diziam que o CIO tinha que ser um deus, portanto, pelo número de responsabilidades que ele tinha que resolver. Acho que agora o CISO está ganhando nessa disputa, né? Como é que você vê isso? Olha, a complexidade realmente é uma realidade, né? Então, como que eu vejo isso, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que temos muitas tecnologias aí distintas, e é como o Pedro falou, a gente não quer ter uma quantidade enorme de soluções muito específicas, né? Eu vejo que uma maneira de você fazer essa integração é usando realmente
infraestrutura como código. É algo que é um paradigma aí de desenvolvimento de soluções, né, que você uniformiza. Apesar de você ter várias tecnologias, né, utilizando infraestrutura como código e uma equipe que fale a mesma língua, né, você vai conseguir fazer uma solução que é um conjunto de outras soluções, né, mas de forma integrada. Agora, a gente sempre vai precisar de mais de uma solução, né? A gente sabe que a segurança e os aspectos de compliance são feitos em camadas. E outro aspecto é a gente sempre testar. Então, se você tem a capacidade de ter boas ferramentas de teste e continuamente você vai conseguindo enriquecer esse arcabouço de teste, né, isso ajuda muito a lidar com essas complexidades, porque baseado nos testes você vai continuamente aprimorando. Fernanda, como é que você vê aí a questão da complexidade? Como é que você... Eu primeiro queria dizer para o Pedro que como ser simples é complexo, né? Exato. Eu sempre falo isso, a gente vai tentar pelo lado mais simples, mas é sempre muita complexidade. Vejo que tem muitos arquitetos ficando ricos. Difícil achar um arquiteto justamente por isso, porque você quer integrar tudo com tudo e ninguém sabe o como, né? Arquitetura de sistemas É um figura grande rara. desafio e é um profissional hoje em extinção também, né? Mas eu vejo que eu vou muito no cenário de qual estratégia que você vai adotar dentro da sua empresa. Eu acho que quando você pensa na segurança, você quer ter centenas de soluções, você quer ter o tudo, e você tem que pensar justamente nisso, de não ter coisas isoladas e como você vai garantir a interoperabilidade das ferramentas. Mas eu vejo que a gente está no caminho certo, porque os próprios fornecedores têm trabalhado nesse cenário, trazendo e saindo um pouco do seu mundo, trazendo sua tecnologia isolada, e já existe essa preocupação de como adequar essa tecnologia às tecnologias existentes. Então, eu entendo que isso está sendo um movimento, inclusive dos vendors, e não só nosso. Mas é um desafio hoje ainda. Perfeito. Bom, infelizmente, a gente acha que tem muito assunto para se discutir, né? Essa área é vastíssima, mas eu gostaria de pedir, então, as considerações finais de vocês aqui, Lady First, e se despedisse da nossa audiência. Por favor, Fernando. Eu espero sinceramente que a audiência que esteja aqui entenda, independente da empresa que trabalhe, do cargo que se tenha, a importância deles dentro do nosso processo de segurança e dizer o quanto a gente conta com cada um dentro das suas próprias empresas. Então, obrigada pelo convite, obrigada e pela audiência. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade. Foi uma satisfação enorme, agradecer os painelistas e as pessoas que estão acompanhando de casa. E um aspecto aqui que a gente não falou, eu queria fazer um comentário bem rápido, era sobre o uso de tecnologia open source. Inclusive, a Elastic é uma promotora dessas tecnologias e a importância disso para a segurança também. Então, é um aspecto importante. Obrigado. Leonardo. Obrigado pelo convite, foi um excelente debate aqui. Eu gostaria de só pensar um pouquinho no seguinte, pensem em segurança como algo viabilizador. Tá? Hoje, de fato, ele é fundamental para o seu negócio. Eu costumo falar, e eu vou continuar falando muito, que coloque no seu mindset que segurança é algo inegociável. Se você entende que segurança é algo importante e inegociável para a sua corporação, você já está 2 passos na frente para uma empresa com uma excelente maturidade de segurança. Isso, de fato, vai fazer uma diferença enorme no seu risco de cibersegurança. Obrigado. Pedro, suas considerações finais e se despedir da nossa audiência. Antes de mais nada, obrigado. Parabéns, Claudinei. Parabéns a todos aqui. Se eu pudesse resumir essa oportunidade em uma só palavra, eu diria aprendizagem. E eu espero que, de alguma forma, como eu aprendi muito aqui com os colegas, a gente tenha, no mínimo, causado aquela curiosidade, a gente tenha causado aquela, eu diria, tirando as pessoas da zona de conforto, um pouco, para que a gente possa aprender. Porque em aprendendo a gente vai fazer diferente, vai fazer melhor. Então, muito obrigado, obrigado a todos e parabéns aí pela organização. Agradeço. Bom, gostaria de se despedir dos nossos painelistas, agradecer a
a participação de todos eles. Gostaria de agradecer a Elastic pela promoção dessa live da TI Inside. E agora eu gostaria de promover o sorteio de um fone de ouvido Wave 200 da JBL, que a gente vai agora colocar aqui nosso sorteio aqui na tela. E vamos rodar aqui a roleta para ver o ganhador deste prêmio. Por favor, podem rodar a roleta? O ganhador foi Bruno Daniel Cordeiro, da Eixos SP. Bruno, parabéns pela sua participação aqui, pelo participar do nosso sorteio. E a nossa organização vai entrar em contato com você para fazer a entrega aqui do JBL 200 o mais rápido possível. Então, mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer a todos e finalizar aqui a primeira edição da live. E teremos ainda outras promovidas aqui pela Elastic para discutir temas relevantes na área de tecnologia. Muito obrigado a todos. Elastic Security unifies the capabilities of SIEM and endpoint security in the industry's first free and open limitless XDR solution, helping equip analysts to prevent, detect, and respond to threats quickly and at scale. Security practitioners are fighting on an uneven field, sophisticated adversaries, limited budgets, unreasonable pressures. Visibility is the key to overcoming these challenges. It comes from immediate access to all of your environmental data and the power to derive crucial insights from within. With Elastic, there's no such thing as too much data. Eliminate blind spots by ingesting as much historical data as you need and normalizing it in a uniform manner. Efficiently retain years of data and analyze it however you like in just seconds to uncover dormant threats and markers of newly discovered exploits. With a single agent for every host, collect data and prevent damaging attacks. Stop malware and ransomware with Defense in Depth, applying signatureless and behavior-based preventions at the host level. Elastic Security automates threat detection with MITRE ATT&CK-aligned rules, publicly developed by an in-house team of battle-proven security researchers. Pre-built machine learning jobs reveal anomalies, minimizing alert fatigue by evolving with your organization. A uniquely intuitive UI arms analysts to succeed. Monitor your environment and drill down and pivot at will. Hunt and investigate, gleaning insights with ad hoc correlation, and gather findings on an interactive timeline. View attack progression and quickly access threat intelligence and other valuable context, all with unlimited look-back at the speed of Elasticsearch. Accelerate team workflows with built-in case management, native host response actions, and a universe of third-party automations, including deep ITSM and SOAR integrations. On a platform built for limitless analytics, take on XDR to reimagine what SIEM can do. Quickly implement endpoint security, and more. Elastic Security is free and open, so you're never just on your own. Our in-house cyber research team is dedicated to leveling the field, and our global user community shares your mission too. Experience Elastic Security with a free trial on Elastic Cloud, or download the Elastic Stack to get started today.